Olá, paroquiano, paroquiana do Santuário São Francisco de Assis, no Xaxim, Curitiba. Gostaria de acolher a você nessa noite que aqui está para meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Você crismando, você crismanda, também os pais que acompanham os jovens nesse processo de sacramento. Também, claro, agradecer aos catequistas que nos convidaram para participar desse processo de formação e inserção nessa comunidade. Que bonito estarmos dispostos à vontade de Deus. Isso é o que nós conversaremos um pouquinho no dia de hoje e mais que isso, veremos qual a missão de nós crismandos enquanto cristãos. Por isso convido você que está na sua casa agora. Durante todo o dia, nós temos muitas preocupações, inquietações que nos perturbam a todo momento. Às vezes nosso dia não é nada silencioso, nós nem sequer lembramos que Deus existe e da sua presença efetiva nas nossas vidas. Por isso convido você nesse momento, antes de iniciarmos as nossas reflexões, os nossos estudos, a meditar um pouquinho sobre a presença de Deus na nossa vida. Convido você a fechar seus olhos aí onde você está, silenciar o coração, primeiramente silenciando o externo. Ao silenciar o externo, é muito provável que nós também silenciemos o nosso interior. E como nós bem sabemos, é no silêncio que Deus se manifesta. Por isso convido você a fechar os seus olhos, talvez pensar em alguma coisa que te relaxe, deixar as preocupações de lado, parar o que nós estamos fazendo para aproveitarmos esse momento na presença de Deus, para aproveitarmos esse momento de intimidade e cultivo da nossa vida interior, pedindo também as luzes do Espírito Santo, o dom da ciência, o dom do entendimento, da inteligência, para que possamos compreender aquilo que nos é prometido na palavra de Deus, para que estejamos próximos, ainda mais próximos de Deus, por meio desse sacramento que nos preparamos para receber. Que esse mesmo Espírito que veio no dia de Pentecostes desça sobre cada um de nós, hoje e sempre, trazendo consigo um espírito cristão, trazendo consigo um espírito de paciência e humildade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ainda pedindo a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Mãe, Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria, para que, com a sua intercessão, possamos nos aproximar mais perto e semelhança a Jesus Cristo. Nós, que somos cristãos, precisamos desse contato. E nada melhor que ela, ninguém melhor que ela, que soube ensinar o Cristo a seguir a vontade de Deus, que ela possa também nos ensinar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do nosso encontro de hoje é a missão. E para isso, convido você aí na sua casa a pegar a palavra de Deus e ir no finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 ao 20. 4 versículos para nós meditarmos um pouco sobre a missão. O trecho nos diz assim: Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Todo poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei de todas as nações que se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-as a observarem tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Se nós nos determos um pouco, nós vemos que no finalzinho do Evangelho, Jesus já havia ressuscitado. E claro, se nós voltarmos um pouquinho, depois do fato da cruz, os discípulos chegaram a duvidar da ressurreição de Jesus. Eles se dispersaram, eles ficaram incrédulos, mas Jesus começou a aparecer a eles. Apareceu a Tomé, apareceu aos discípulos de Emaús, apareceu a eles no tabernáculo, no cenáculo, no dia de Pentecostes, se manifestou com o Espírito Santo. Além disso, ele foi aparecendo aos discípulos em vários fatos cotidianos da vida de cada um deles. E aqui nós vemos, talvez, uma das últimas aparições de Jesus, onde ele nos pede, ide. E esse imperativo, ide, é algo que ressoa em nossos corações até hoje. Porque nós, enquanto cristãos, precisamos suprir a nossa essência de cristãos, que é a missão. Jesus nos disse, ide e fazei de todas as nações meus discípulos. Bom, antes de fazer das nações discípulos, nós precisamos ser discípulos de Cristo. Nós precisamos seguir a Jesus. Por exemplo, um amigo nos chama para sair, nós vamos porque nós acreditamos que aquele nos faz bem. Da mesma forma, nós devemos criar essa relação de intimidade e amizade com Jesus, de forma que ao convite dele, ao sair, o convite de sair e anunciar, que nossos ouvidos estejam abertos a essa vontade, que nós sejamos ainda mais discípulos de Jesus e fazendo que outras pessoas também se tornem discípulas. Ele nos disse, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Ele quer restabelecer essa união com o Pai. Vejamos que no início da criação, Deus nos fez para estarmos próximos dele. Deus nos criou para sermos próximos dele. Porém, o homem, pelo seu pecado, pelo pecado original, acabou por orgulho caindo e se afastando de Deus. Com Cristo, essa reconciliação dessa relação é voltada, é trazida novamente à nossa realidade, nos é possibilitado novamente estar na presença de Deus, mais próximos de Deus por meio de Jesus Cristo. E ele nos convida a essa intimidade, a essa amizade com Deus. E essa amizade é construída a partir, claro, de seguimento. Ninguém se torna amigo de alguém que não conhece, não é? Nós nos tornamos amigos daquelas pessoas que nós convivemos diariamente, que nós temos afinidades. Por isso, Jesus Cristo deve ser o nosso maior amigo. Porque nós, enquanto cristãos, nós devemos ter afinidade com os mesmos valores de Jesus. Se Jesus era humilde, nós devemos ser humildes como Jesus. Se Jesus tinha um coração gigantesco para acolher, nós também devemos ter esse coração gigantesco para acolher. Por quê? Nós somos amigos de Jesus. Seguidores significa isso. Um seguidor é aquele que segue os mesmos propósitos daquele que é seguido. E Jesus nos disse, ide e fazei discípulo a todas as nações. É um mandato, claro, de Jesus. Ele pede para que nós saiamos e anunciamos aquilo que está no nosso coração. Se nós, enquanto batizados, somos convencidos de que precisamos anunciar a vontade de Deus na vida de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor, nós devemos sim sair em missão. A alegria que está no nosso coração deve transparecer por meio dessa missão. Eu fico imaginando como se as pessoas olhassem para nós, cristãos, e vissem um diferencial. Não por estar escrito, não por estar tatuado, não por ter uma camisa de um santo, mas que vissem na nossa alegria que nós temos uma certeza, a que Cristo ressuscitou e se faz presente no meio de nós, que nós somos seus seguidores. O Papa Francisco nos diz num dos seus documentos mais recentes, o Cristo Vivit, onde ele escreve para a juventude, de uma forma bem jovial, ele escreve a certeza de que Cristo ressuscitou. Ele vive, Cristo vivit, né? Nós precisamos anunciar o ressuscitado. Às vezes o contra-testemunho somos nós, enquanto cristãos, tristes, magoados, às vezes estranhos, né? Em relação às outras pessoas, às vezes até de uma relação de exclusão a algum tipo de pessoa ou de outras religiões, mas nós, enquanto cristãos, nós devemos ser esses. Nós devemos ser aqueles que acolhem, assim como Jesus acolheu. Nós devemos ser aqueles que amam, assim como Jesus amou. O apóstolo Paulo nos diz, inclusive, Jesus Cristo nos disse, e o apóstolo Paulo parafraseia isso de formas muito repetidas. Nisso
reconhecerão que são os meus discípulos, se amar-vos uns aos outros. O amor é o diferencial de nós cristãos. Mas voltando à nossa palavra, nós, enquanto crismandos, que pretendemos receber o sacramento da crisma, o sacramento da confirmação da maturidade da nossa fé, nós devemos ser seguidores. Nós devemos anunciar o Jesus que nós conhecemos e que nós confirmamos a nossa fé. Enquanto crismandos, nós temos particularmente duas missões. Primeiro, a inserção na vida da comunidade. Não adianta crismar e sair, né? Não é uma formatura. Sair da igreja, assim, não é uma formatura. A diferença está, a formatura nós esperamos ansiosamente para que chegue, quando chega nós simplesmente saímos da escola e nada mais acontece. Já o sacramento da crisma não é uma confirmação, não é uma formatura dos sacramentos, uma formatura da igreja, não. Distante disso, a crisma é a iniciação, é o que dá complemento ao processo de iniciação à vida cristã. Portanto, quando nós recebemos o sacramento da crisma, distante de acabar a nossa missão, mas nós estamos iniciando um caminho de inserção na comunidade, iniciando um caminho de vivência ainda mais íntima com Cristo na vida de comunidade. Além disso, nós, enquanto crismandos, temos a missão de edificar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, onde todos os membros crentes em Deus se reúnem para elevar um sacrifício de louvor e ação de graças a Deus que está nos céus. Nós, quando crismados, nós fazemos parte agora dessa comunidade. Nós fazemos parte efetivamente da vida de comunidade, porque agora nós podemos agir, nós podemos ser membros de uma pastoral. Não adianta receber o sacramento da crisma para ficar de lado, não se recebe um diploma de crisma, mas o sacramento da crisma imprime um caráter. E esse caráter é um caráter de missão. De missão. É disso, de sair, anunciar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo as nações que não conhecem a Deus. A nossa missão enquanto cristãos exige 5 características. A primeira delas é a disposição. E eu proponho aqui a disposição porque muitas vezes nós jovens somos cheios da vontade de fazer as coisas. Nós somos empenhados naquilo que gostamos. Mas quando se trata de uma vida em igreja, de um serviço na igreja, muitas vezes nós nos sentimos retraídos. E até reconheço, porque muitas vezes o jovem é subestimado. Mas a disposição de você, crismando, que vai receber o sacramento da crisma, é essa disposição de quem acabou de receber o Espírito Santo e está impulsionado pelo Espírito. É o seguimento de Cristo inspirado pelo Espírito Santo. É suprindo esse desejo que Jesus nos pede de irmos em missão. O serviço da comunidade, a disposição é essa disposição que Cristo nos pede. Nos pede que nós saiamos e anunciemos com verdade aquilo que ele pregou. É interessante ver quanto o mundo prega diferente do que Jesus nos diz. Mas nós, enquanto cristãos, devemos ser esse sal, essa luz no mundo. E ser sal da terra e luz do mundo não é fácil. Ser sal da terra e luz do mundo é levar uma verdade àqueles que não conhecem e que não querem conhecer a verdade. Crismando, você, enquanto jovem, deve transparecer a alegria do Cristo. Deve transparecer que é filho de Deus. A crisma nos traz esse impulso a mais para agir. Se temos como primeira característica a disposição, no segundo, talvez seja como um puxão de orelha, mas nós temos que ter compromisso. Lembramos lá atrás que nós dissemos que a crisma é a edificação da igreja. A crisma insere o jovem na edificação, na construção da igreja. E para isso nós precisamos de comprometimento, né? Comprometimento para saber que as coisas de Deus são maiores que as coisas humanas, são maiores que as nossas vontades. As coisas de Deus nos pedem um passo a mais. E eu trago comigo a imagem do jovem rico do Evangelho, onde Jesus diz a ele, onde ele pergunta a Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus diz a ele: você precisa cumprir todos os mandamentos. Amar a Deus, amar ao próximo, guardar domingos e festas. E os 10 mandamentos ele citou. E o jovem disse: mas Jesus, eu já faço tudo isso. E Jesus disse: então,
deixa tudo e segue-me. E o jovem saiu triste, porque ele não conseguia fazer isso, ele era muito rico. Esse é o nosso convite de comprometimento. Comprometimento para saber que as coisas de Deus são maiores que as coisas da terra. Nós somos seres criados para o céu e não seres criados para essa terra. Muitas coisas são atrativas aqui na terra, mas nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados a viver aqui na terra o reino de Deus, a trazer a novidade do Evangelho, a trazer a pessoa de Jesus Cristo, a trazer novamente a fé a esse mundo. Se temos a disposição e o compromisso como primeiro e segundo elemento, nós temos por terceiro o amor. Já citado inúmeras vezes, inúmeras e inúmeras vezes. Mas nós precisamos amar. O amor do cristão é aquele que qualifica o cristão. Nós somos conhecidos por amar muito, por amar muito. A essência de todo cristão é amar e amar. Por isso, eu trago uma frase muito interessante. Diz-nos assim: o Senhor pede tudo e em troca oferece a vida inteira, a felicidade para a qual fomos chamados. Nós, seres humanos, fomos chamados ao amor. Essa frase é do Papa Francisco no seu documento Gaudete et Exultate, que é um documento que fala sobre a alegria e o amor de sermos cristãos. Nós, cristãos, precisamos abrir nosso coração à generosidade. Nós precisamos ser aqueles que, apesar de tudo, está amando. Nos diz o Evangelho que amar os inimigos, amar os amigos é muito mais fácil do que amar os inimigos, mas nós precisamos amar os dois igualmente. Nós somos reconhecidos pelo amor que praticamos e lá no céu nós seremos reconhecidos por esse amor. O amor, com certeza, é sacrifício, é doação, muitas vezes é dolorido, porque muitas vezes não é recíproco, mas ainda assim nós precisamos nos dedicar para sermos esse amor na terra. Jesus Cristo, na sua vida, propagou o amor a Deus. Propagou e foi o amor. E nós também precisamos ser. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo irmão. Dar a vida não é só morrer pelo outro, mas dar a vida é deixar que as minhas vontades, deixar que os meus gostos, deixar que tudo que tem em mim seja deixado de lado, para que eu faça o bem, para que eu propague o bem às outras pessoas e aos irmãos. Como quarto elemento, nós temos a intenção. A intenção de Crismandos de ser membro efetivo na pastoral da igreja. Sabe que muitas vezes nós pensamos a pastoral, o serviço da pastoral, como mero cumprimento de tarefas, dentro da igreja. E a pastoral não é assim. A pastoral é aquela que sai para pegar as ovelhas que estão perdidas. Nós muitas vezes nos detemos muito a reuniões dentro da igreja, mas não. Toda pastoral é um serviço de pastor. E nós, crismandos, somos chamados a inserir-nos nesse mistério de pastor que Jesus nos traz como exemplo. Jesus é o bom pastor. E nós, a seu exemplo, devemos ser assim também. Trazer aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Aqui eu trago um testemunho de um grupo que eu conheci há pouco tempo atrás, de jovens que têm por missão propagar o amor de Jesus na vida daqueles que não conhecem a Jesus Cristo ou recusam a Jesus, saíram da igreja por algum motivo. Porque é mais fácil os jovens que já estão na igreja, mas nós precisamos, enquanto cristãos verdadeiros, irmos atrás da ovelha perdida. Irmos atrás daquele que não se importa mais com a verdade do Evangelho. Aquele que não se importa mais em seguir a Jesus Cristo. Nós devemos reestabelecer o amor no coração desses. E como que nós fazemos isso? Por meio do nosso testemunho. Nosso testemunho de fé cristã. Nosso testemunho de vivência na vida de Cristo, incorporados a Cristo. Nós já recebemos a primeira Eucaristia, já recebemos o sacramento que nos torna ainda mais íntimos de Jesus Cristo, pelo seu corpo e seu sangue. Por isso, somos chamados a sermos essas hóstias vivas na vida dos outros, dos demais, e renovar essa aliança de compromisso com uma boa intenção.
Como quinto elemento, ainda dessa nossa missão enquanto evangelizadores e enquanto cristãos, nós temos a misericórdia. O Papa Francisco, ele é um Papa da misericórdia. Nós vemos em seus diversos documentos, nas suas falas, nos seus testemunhos de vida, a palavra misericórdia. Misericórdia é sentir do coração do outro, é praticar a caridade para com o outro. A misericórdia faz parte desse processo de inserção à vida cristã, porque é o que Jesus fez. Quando Jesus conta as parábolas da misericórdia, quando Jesus pratica a misericórdia para aqueles excluídos dos evangelhos, quando Jesus pratica a misericórdia na sua vida, nós devemos olhar para esse exemplo e fazer com que a nossa vida também seja uma prática de misericórdia. A missão de nós cristãos, e aqui nós voltamos propriamente à palavra missão, é essa saída, esse anúncio da verdade do Cristo, essa propagação da boa nova. Sabe que é interessante ainda nós notarmos que o Evangelho termina o último versículo, nós já lemos, ele diz: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos pensar que tudo isso que nós comentamos até agora é muito difícil, é muito complexo, é algo que exige conversão, exige mudança, existe uma reestruturação da nossa vida. Mas aqui nós temos uma certeza: Jesus está conosco até o fim das nossas vidas, até o fim dos séculos, porque Ele sabe que nesse mundo nós sofremos sim tribulações, nós sofremos sim perseguições, mas acima de tudo, nós devemos ter consciência de que Cristo está sempre e estará sempre conosco. Jovem crismanda, a missão só começa. A missão só começa. Nós devemos olhar para a nossa vida como instrumentos de amor. Amar a Deus em cada uma das regras que nos é imposta. Dentro da igreja, dentro de casa, na nossa escola, mais à frente, na nossa faculdade, no nosso emprego, na nossa profissão ou na nossa vocação. Tudo isso, e em tudo isso, nós devemos propagar o amor de Deus. O que eu faço, eu devo fazer por amor. Crismando, a sua vida de jovem, a sua vida, a sua jovialidade deve ser aproveitada dentro da igreja. Deve ser feita como testemunho vivo e anúncio da verdade de Jesus. A sua missão não é dentro da igreja, também, mas é a missão fora, nos nossos grupos de amigos, nos nossos grupos familiares. Nós devemos ser esses convictos cristãos que anunciam a verdade de Jesus Cristo. Talvez para nós pareça distante sair e anunciar a todas as nações que Jesus é o Senhor. Parece distante pensar que saída, por missões afora, mas a nossa principal missão começa dentro dos nossos ambientes, dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, que muitas vezes precisa ser evangelizada e levar o anúncio de Jesus. Talvez lá na nossa casa seja o primeiro ambiente de missão que nós precisamos ser efetivamente cristãos. Olhemos para o exemplo que nos dá Jesus nos evangelhos, talvez como testemunho de vida, como testemunho de vivência no evangelho. Nós muitas vezes pensamos: nossa, que difícil é seguir a Jesus, mas com uma vida de intimidade com Deus, com uma vida de oração e profundidade, nós teremos sim essa convicção de que nós conseguimos. Vejamos os exemplos de tantos santos e santas da igreja que praticaram a caridade cristã, que praticaram em suas vidas a vida de Cristo. Todos eles estão no céu. Todos eles conquistaram a herança celeste. E se eles conseguiram, nós também, enquanto chamados e enviados, também conseguiremos, a partir do anúncio de Jesus Cristo. O envio missionário que Jesus nos pede, ide, 3 letras apenas, mas é algo profundíssimo para que nós, cristãos,
anunciemos a verdade de Jesus no mundo. Mais uma vez retorno ao ser sal da terra e luz do mundo. Ser luz num lugar onde existem várias luzes é muito fácil, mas ser luz aonde existe escuridão, ser sal onde não existe tempero, não existe graça. Nós somos chamados a ser isso. O exemplo do sal é muito interessante. Uma comida sem sal, pra gente não faz muito sentido. Pra gente não tem gosto, não tem graça. Mas quando se coloca o tempero, coloca o sal, aquilo toma diferença. E o sal é insignificante, uma migalhinha de nada, mas que faz toda a diferença. Nós, cristãos também, somos essa migalhinha no mundo, talvez insignificantes na grandeza e majestade de Deus, mas somos chamados a ser essa diferença, essa pitada que dá a diferença na vida das demais pessoas. Crismandos, crismandas, nunca desistam. É uma palavra de incentivo. Enquanto jovens, nós temos às vezes a pretensão de acabar tudo aqui e largar tudo e viver a minha vida sem compromissos, sem a realidade da igreja, mas distante de Deus nós não podemos ser. Nós não podemos cultivar a nossa vida distante daquele que nos quer perto dele. Nós não podemos estar distante daquele que nos chama diariamente a estarmos com ele. É muito bonito ver quando o jovem é apaixonado por Jesus Cristo, porque ele se dedica ardentemente. E nós todos somos convidados a diariamente nos dedicar cotidianamente, colocar em cada ação do nosso dia essa vivência de cristãos. Sabe que exemplos concretos disso se dão diariamente em todos os jovens que se dedicam a dar o passo a mais, a dar o seu sim, a dizer sim à vontade de Deus. Muitas vezes renunciando a amizades, muitas vezes renunciando a tentações, renunciando, por exemplo, a palavras que não nos levam para próximo de Deus. Nós devemos ser testemunhas de Jesus ressuscitado. E testemunhas de Jesus são aqueles que andam lado a lado com ele e criam um vínculo de amizade. Você é convidado a ser essa pessoa próxima de Deus, próxima de Jesus Cristo e íntima do Espírito Santo. O sacramento da confirmação te dará a intimidade do Espírito, te dará os dons do Espírito. Utilize esses dons para o serviço à sua comunidade, a missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. O meu grande abraço, fique com Deus. Mais uma vez, graças a Deus, terminamos esse encontro e esperamos que tenhamos ajudado um pouquinho mais nesse caminho de discernimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus. Um grande abraço.